Pessoal, sejam bem-vindos, tá? A mais uma aula aqui do curso de Eletrotécnica, tá? Vamos iniciar ao C de leitura e interpretação de desenho, tá? Turma do Jardim Colorado, tá? 10.169.11 e também a turma de Jataí, a 993870. Eu vou compartilhar com vocês primeiro as diretrizes, tá? Aqui do Senai Unidigital, que atua em todo o Brasil, tá? E também do Senai das respectivas unidades aí, de Jardim Colorado, né, de Jataí, e todas as outras unidades, né, que os professores presenciais, os professores EAD e coordenação, tá, seguem. Sempre bom a gente estar reforçando essas regras, essas diretrizes aqui, né, para a gente ter um bom andamento da nossa aula, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês e aí depois a gente volta à nossa programação normal aí da aula. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Que eu vou só reforçar avisos gerais aqui. Pessoal, só para deixar vocês cientes aqui, vocês já sabem aí que são duas turmas, né? Jardim Colorado e Jataí, tá? Em ambas as salas aí, a única coisa que por enquanto está alinhada só são as aulas EAD, tá? Porém, os momentos presenciais eles acontecem em conformidade à demanda de cada unidade de vocês. Por exemplo, Jardim Colorado geralmente é no sábado, Jataí é no meio da semana, tá? Num outro horário que não há aula presencial aqui, a aula presencial é AD, tá? É, e por mais que a gente, ainda mais quando são duas unidades, o conteúdo aqui, é, eu estou vendo aqui que, por exemplo, ó, leitura e interpretação que a gente está iniciando hoje, a penúltima, lembrando que é a penúltima UC das quatro matérias, né, do que compõe o módulo básico, tá? Semana passada a gente finalizou eletricidade, ainda estou fazendo algumas correções, postando momentos. Momento presencial até já postei todos aí, fazendo correções aí. Eu sei que eletricidade não é fácil aí, muita gente aí tirando dúvida. Por isso que eu coloquei as atividades, a análise de cada uma das atividades, não tem nenhuma faltando lá, não só em vídeo, mas também no documento resumo, né, naquelas pastinhas que eu forneço que fica acima, né, já lá a Caroline, né, a monitora aqui já coloca já em cima da aula aqui, ó, com exemplo desse selo. Obrigado aí, Caroline, que ela já deixou aqui
em cima do selo da aula de hoje, tá? E aí eu tô vendo que, por exemplo, ela iniciou dia 30 aqui, né? E vai finalizar 30/1, né? E vai finalizar 25/2 aqui pro Jardim Colorado. E, né, a leitura iniciou no mesmo dia, porém ela vai finalizar alguns dias antes, 17, tá? Mas não se preocupem, ela tá 17/2, né? Não se preocupe, elas estão discriminadas aqui da maneira correta em cada sala. Eu estou fazendo esse aviso inicial aqui, que pode ser que outro professor assuma uma das turmas, se o planejamento, como são unidades diferentes, né, com momentos presenciais em dias diferentes, às vezes outro professor vai assumir porque a turma começa a desalinhar, né, uma da outra, e daí para atender a todos de forma como merece aí, né, eficiente, a gente pode ser que a gente faça isso, tá bom? Eu estou verificando aí que sempre uma vai terminar antes que a outra, mas eu ainda estou mantendo tudo para que pelo menos as aulas ao vivo continuem sendo no mesmo dia, né? Até mesmo porque se não puder ser no mesmo dia, a gente tem que ter outro professor para acompanhar você, tá bom? É, aviso dado, vamos à nossa aula. Essa UC aqui, a UC3, né, a de leitura e interpretação de desenho, ela nada mais é do que um compilado, tá? Lá do curso de engenharia elétrica, mais especificamente, chama desenho técnico. Algumas universidades chamam de desenho técnico aplicado à elétrica, né? Ou seja, tanto na parte técnica quanto na de engenharia, né? Então, essa parte de desenho técnico, antigamente, até mesmo na minha época, o pessoal ainda fazia a mão, né? Eu tenho tem todo aquele lapiseiras de vários 03, 09, régua paralela, régua tipo T, tudo. Se você imaginar, a gente utilizava lá para depois chegar no desenho propriamente dito da elétrica, e tinha uma matéria só para isso. É como o nosso curso aqui, ele é focado para o eletrotécnico, né? O eletrotécnico ele tá entre dois universos. Ele está no universo, ele não tem o conhecimento básico que o eletricista precisa ter, mais operacional, e também ele não tem tão aprofundado igual o engenheiro. Ele tem o melhor dos dois, que é a agilidade do pessoal da montagem aí, né, dos eletricistas, e ele tem um conhecimento mais avançado que é o que vocês estão aqui, né, trabalhando aqui no curso de eletrotécnica, tá? Então, essas situações, lembrando que a metodologia do Senai aqui, né, é uma metodologia aplicada não só no Senai, mas em instituições sérias aí de ensino, baseado em situação de aprendizagem, né? Que é uma forma mais dinâmica, dada as nossas demandas aí do mercado, principalmente, tá? Muita gente fala que às vezes o curso superior ou o curso técnico ele se distancia um pouco. Eu vejo falar muito na área do TI, né? Eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho e também eu estou fazendo a engenharia, né, de software aí. Então eu vejo que o pessoal fala que, não, você trabalhar na empresa é uma linguagem, quando lá na faculdade é outra, não se conversam, né? Não precisa fazer faculdade, não precisa fazer curso técnico, né? Parte do curso técnico lá de informática, né? É necessário, viu? É a base. Esse conhecimento é a base. E essa base, inclusive, ela autoriza você, né, como um profissional que tem o curso, a qualificação técnica, né? O curso, ele lhe confere a qualificação técnica e
O conselho, você ter essa qualificação técnica, que é o seu diploma, né, técnico ou de engenharia elétrica, lhe confere o direito a participar do conselho, né, do conselho dos técnicos e do conselho de engenharia aí, e você realmente ser considerado um técnico ou um engenheiro, né, na área da elétrica aí, tá? Então a gente tem que ter isso em mente, pessoal. Pode ser que, não, não, mas isso aí é para a área do TI, professor. Na área da elétrica isso não está acontecendo. Na verdade, isso já aconteceu há muito tempo, tá, pessoal? De vez em quando, em algumas obras e alguns serviços que eu presto consultoria na área de energia solar, né? Hoje em dia eu tenho muita gente que não tem nenhum conhecimento básico de elétrica e daí tá, né, fornecendo, até montando equipamento solar, tá? E equipamento solar, né, usina solar, né? Vamos falar o nome mais específico, ela é uma outra tecnologia, ela tem mais a ver com eletrônica, né? Tem mais a ver com eletrônica e elétrica em geral do que, né, a parte prática ali de montagem de quadro. E não é tão simples, ela é avançada principalmente, né? A placa solar, ela é um diodo, tá? Né, tem vários tipos de diodo, tem diodo para você fazer conversão de energia alternada para energia contínua, tem diodo que emite luz, né? Tem diodos que emitem luzes especiais aí, né? A mais difícil de ser obtida foi a luz azul, tá? E tem o diodo que faz a conversão, né? O efeito fotoelétrico, que é a placa solar, o monocristalino ou o multicristalino ali que a gente conhece. Tá bom? Então, a leitura e interpretação de desenho, depois que a gente cuidou da parte de, né, comunicação oral escrita, da gente se portar como profissional, entramos na parte aí de eletricidade básica para fazer, né, a composição aí do conhecimento aí de circuitos de tensão contínua, tensão alternada também, tá? Agora nós vamos iniciar na parte de reconhecimento do projeto, né? Basicamente, essa aula aqui, a gente já começa a, a, a permear as raízes do projeto. O que que é um projeto, né? O que que é isso, professor? Deixa eu criar a nossa pastinha aqui clássica. Deixa eu ver o que que é. Geralmente eu deixo para a primeira aula. Como ela é mais, ainda bem que nós temos 3 aulas aí, dá para a gente desenvolver bem esses assuntos. Eu vou, né, o ideal é a gente já falar da introdução que faz parte do fórum de, de discussão, tá? O fórum de discussão, ó, até o Leandro, ó, o Bruno já fizeram aqui sua, né, já externaram suas opiniões aqui, tá? É importante. Fizeram a postagem aqui correta aqui, né, na própria. Tem alguns fóruns de algumas disciplinas que aí você vai ter que fazer um documento, né, no Word ali, bonitinho, ou um PDF ali e enviar, tá? Mas esse aqui é a proposta desse mesmo, né? Então, ó, vamos lá. A discussão de hoje, né, para a gente iniciar nessa área aí de projeto, né, de leitura, interpretação de desenho técnico, né, no geral, ó, a importância de elaborar um projeto de instalações elétricas com qualidade. Beleza. Primeiro, o tema, né? Vamos dizer assim, de forma dissertativa aqui, né? Da gente ter um tema, várias ideias aí, se a gente apoia ou não essas ideias, né? A importância de elaborar um projeto de instalações elétricas com qualidade. Primeiro, é importante elaborar um projeto, tá?
Então, existem vários projetos, projeto civil, projeto elétrico, e com certeza com qualidade, tá? Já que somos profissionais, né? Temos conselho próprio aí, né? Então é um curso técnico, né? É um curso superior, então temos que nos portar como tal. Aí, primeira coisa, eu vou até adiantar algumas coisas aqui. A importância de um projeto, pessoal. Ó, isso aqui é uma perspectiva, tá? Um desenho em perspectiva de uma unidade consumidora, tá? De uma residência. Então, o projeto, o próprio nome já diz, é uma projeção. Não tem naquele desenho lá do. Ó, lá vem o professor falar de anime, né? Não tem aquele desenho lá do Avatar, né? O Aang lá, ele não, um dos poderes de Grayskull que ele tem não é aquela a projeção astral, né? O que que seria a projeção astral? Ele, de forma espiritual, está em um lugar, né? Ele está fisicamente em um lugar, espiritualmente no outro. Professor, isso lá é o Avatar, isso aí é mentira, né? Isso aí não existe, não, não existe. Ah, é? Não existe? O que que a gente está fazendo aqui agora? Eu estou aqui fisicamente em Goiânia. Vocês, o Jardim Colorado, tá aí em Goiânia, tá aqui em Goiânia também, só que lá, né, na unidade aí do Jardim Colorado, né, alguns, o pessoal do EAD aí que não tem acesso, eles vão na unidade, tá? É, você tá na sua, como é um curso semipresencial, né? Você provavelmente a maioria está na casa, alguns até estão de plantão aí. Grande parte do meu público aí de eletrotécnica e engenharia elétrica, eles são funcionários aí da Equatorial, né, distribuição, por exemplo. E às vezes ele está de plantão e está lá, né, aguardando uma chamada ali, né, cumprir o cronograma dele e está aproveitando para assistir a aula aqui. Então vocês não estão em um local físico, né, no sentido assistindo a aula. Vocês estão cada um na sua casa ou na unidade aí do Jardim Colorado ou na unidade de Jataí, ou cada um na sua casa em Jataí, no Jardim Colorado e eu aqui estamos numa projeção através da rede de alcance mundial, da internet, através de um programa, né? O programa já seria vamos dizer assim, a conexão espiritual do, do avatar com o espírito lá do outro avatar, de outra era, ou até uma pessoa no próprio tempo lá. Então, estamos numa projeção aqui, nós não estamos ao vivo. Então, isso existe. O projeto é isso, é uma projeção. Isso daqui é a residência que vai ser feita, o projeto. Inclusive, talvez essa residência aqui, né? Vamos supor que tivéssemos numa construtora aí, né? Vocês, uma equipe aí de construção, talvez essa residência nem tivesse construída. Então, o projeto é isso, é uma projeção, ou seja, externalizada na forma de desenho técnico, tá? E externalizada também na forma de cálculo, né? Cálculo de área, para saber a área que esse ambiente vai ter, tá? Então, o projeto, né? Professor, mas estamos falando de projeto elétrico, mas para nós instalarmos o projeto elétrico, até para fazer esse projeto, nós precisamos do, do, do ambiente ali planejado ali da unidade consumidora, dessa residência aqui, tá? Então, é como se a gente fizesse um corte aqui, ó, não tem lá o Jujutsu Kaisen lá, né? O fatiar lá do Sukuna lá, ó. Sukuna veio aqui e fatiou, né? Fatiou aqui, deixou a casa sem teto. É como se a gente tivesse por cima de drone voando aqui, olhando essa residência.
Só que essa residência não existe ainda. Ela está na forma de projeção, na forma de desenho, mostrando a área da frente aqui, ó, mostrando provavelmente a sala, aqui é a cozinha, né? Dá acesso aqui para a área de serviço, né? Aqui, ó, um mini corredor que dá acesso para o banheiro, né? Para o banheiro que compartilha aí com, né, com os outros indivíduos dessa residência. E os quartos aqui, ó. Então, o projeto é isso. Primeiro a gente desenha, a gente pensa, né? Calcula e depois a gente faz. Imagina se a gente fosse tudo, né? Construir uma casa, fazer um projeto elétrico, a gente começasse assim, vida louca, né? Vamos fazer lá igual o Michael Keaton lá do filme do Batman, né? Vamos nos render à loucura, né? A gente começasse aí, levantar a parede, pular do vento, né? Levanta a parede e daí, ah, não, não era para ser um quarto aqui, não. Acho que é melhor pôr a cozinha aqui. E acho que é melhor colocar o quarto do outro lado. Então, olha só o tempo que ia gastar para fazer um projeto na loucura. Não é nem projeto, né? Para construir uma casa na loucura. Imagina, a casa já está pronta. Ah, eu vou pôr, acho que a lâmpada ali. Geralmente a gente sabe instintivamente, por a gente morar em residências aí, né? A gente sabe que geralmente a luminária ela fica aqui no meio, né? Bem no ponto central. Tem casas que colocam ela em outros pontos aqui, né? Então a gente tem uma noção de usuário, né? De residência aí, né? E de também em estabelecimento comercial, né? Em indústria, trabalhar em empresas e indústrias, né? Então ele é importante porque ele economiza tempo e economiza principalmente o dinheiro, o recurso. Então você faz ele geralmente, antigamente era no papel mesmo, na mão, né? Desenhava ali com régua, tudo bonitinho. E hoje em dia nós fazemos no software aí, no AutoCAD, né? Eu tenho aqui a versão aqui do 2025 aqui do AutoCAD. E, inclusive, tem programas que você, além de fazer o desenho, ele também faz os cálculos, né? Todos os cálculos que nós aprendemos e, né, estudamos na UC anterior de eletricidade, ele inclusive faz isso de forma automática, tá? O curso de eletrotécnico, o curso de engenharia elétrica, ele é voltado para você conhecer a base, conhecer os princípios, inclusive esse conhecimento vai lhe conferir o quê? O status, o direito de ser um consultor, por exemplo, de uma empresa, igual a AutoQI, né, software lá, acho que é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eles, é, eles têm uma empresa de software, só que o pessoal que trabalha lá, né, eles trabalham com software, eles não são engenheiros, não são eletricistas, né? Eu sei porque eu trabalhava com eles, fiz curso, né? Quando eu trabalhava em escritório de engenharia, né? Comecei com isso. E aí, inclusive, para um trabalho lá da Universidade Católica, eu entrevistei eles, perguntei se podia e tal. E basicamente os donos lá e o pessoal contratado, eles não são, né, os primeiros lá, eles não são da área da elétrica, mas eles fazem software, né, de projeto. Como que faz isso? Pesquisando na internet? Não, não necessariamente. Contratando um profissional para ser consultor. Eu lembro que eles contrataram eletrotécnico, engenheiro, para explicar para os programadores como que faz o cálculo, né, de área, né, o cálculo o critério que a gente vai estudar lá em projetos elétricos prediais, tá? O critério lá da NBS 5410, as regras,
Tem uma série lá de regras. Então, pessoal, elaborar um projeto é importante, porque você economiza tempo, economiza dinheiro, porque você planeja ele no projeto. Ele é uma projeção, ele é um planejamento do que vai aparecer no mundo real, que é a instalação, a alvenaria, né? A instalação aí de arquitetura e a instalação elétrica, instalação de ar-condicionado e por aí vai. Instalação aí de servidores, tá? E uma infinidade aí de implementos aí né, não só na nossa área, né, na área da elétrica em si, mas na área de computação, na área aí de alimentos, né, na área de alimentação também animal e por aí vai, né? Então vocês podem trabalhar em qualquer uma dessas áreas aí, dando manutenção, fazendo projeto, executando, tá? Então tem o projeto, que é o planejamento, que é desenho e desenho técnico e cálculo, tá? Então esse aqui é um desenho técnico típico aqui, né, chamado de planta baixa, né, que é você literalmente corta aqui a edificação no meio e daí enxerga ela pela vista superior. Está falando aqui, ó, planta simplificada, vista é, que está falando da parte inferior do corte horizontal, é porque o corte foi aqui no meio aqui, né? Então, inferior do corte horizontal, olhando aqui para baixo, né? Ele está sendo bem técnico aqui. Na área de desenho, isso aqui envolve conhecimentos de o chamado desenho geométrico, tá? Beleza, professor. Se tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, pode ir perguntando, pessoal. Inclusive, essa aula aqui é fórum mesmo de discussão, tá? Então, vocês vão responder as seguintes perguntas aqui, ó. Quais as normas mais importantes a serem consideradas na análise e elaboração de projeto de instalações elétricas? A Bíblia nossa, né, aqui, ó, deixa eu, deixa eu pegar ela aqui. Uma das nossas Bíblias aqui, ó, é a NBR 5410, tá? É, tá na versão aqui, correção de 2008, tá? Então, ó, instalações elétricas de baixa tensão. Próximo módulo, eu vou explicar direitinho como que essa norma apareceu. Ah, professor, foi os engenheiros aqui do ITA, lá do IME, né, do Instituto Militar de Engenharia lá do Rio de Janeiro, é que criaram essas normas? Não. Eles podem até ajudar, mas não, não é isso. Depois eu explico para vocês. Então, essa norma técnica, ela tem as regras. Lembra que eu falei agora há pouco das regras de desenho, né, na parte não de cálculo, tá? Você calcula, por exemplo, dependendo da área aqui, né? Já dando spoiler, se ela tiver 6 metros quadrados, você coloca, se for uma sala ou quarto, por exemplo, você coloca uma luminária, né? Um ponto de iluminação com carga. Quando eu falo carga, é potência elétrica, tá? De potência de 100 volt-ampere. Ah, professor, eu tô lembrado, 100 volt-ampere é aquela potência aparente, né? A total do sistema, né? Isso mesmo. Hum, se essa área tiver até 6 metros quadrados, eu também coloco um ponto de força, tá? Na verdade, um ponto não. Eu tenho que pegar o perímetro, que é a soma dos lados, faço a soma dos lados e aí vai dar um número. Se der um número inteiro, por exemplo, der 4, vão ter 4 cargas, né? Ou individuais ou uma única carga, né? Mas geralmente você põe 4 pontos de força geral, que o pessoal chama, né? Tomadas de uso geral, tá? E aí é de uso específico, ela depende do equipamento. Se eu coloco um chuveiro de 4.400 aqui, então a carga dessa tomada ou ponto de força específico, né, TUE, né, tomada de uso específico, eu vou
colocar um ponto de força aqui, na verdade não é nem uma tomada aqui, né? Uma conexão. Mais tarde depois a gente fala melhor sobre isso. Coloco uma que suporta, né? Coloco disjuntor, coloco fiação, né? Que suporte a essa carga específica de 4.400. Ah, professor, meu chuveiro é de 10.000, meu chuveiro é de 7.000. Então você vai projetar, né? Para suportar essa potência, essa carga elétrica. Hum. Então quer dizer que essas normas, uma delas aqui é a NBR 5410, que ela fala das regras, né, de instalações elétricas de baixa tensão, ABT, para Equatorial Distribuição Goiás, né? É aquela padrão 220, né? Ó, isso aqui deixa eu desenhar. 220 barra 380 volts. Quer dizer, monofásico 220, tensão de linha ou bifásica 380, tá? Aparece no equipamento esse padrão. Por que que aparece? Não sou eu que estou dizendo, não é o professor Renan que está falando aqui do meu lado. É a norma que está dizendo. Tá bom, professor, só quis dizer. Então quer dizer que ela é importante, a 5410, essa norma, ela não é um simples documento que foi escrito ao Deus dará. É um documento que tem embasamento técnico, ou seja, engenheiros técnicos escreveram, tá? Na verdade, ele é oriundo, mais ainda, ele não é nem uma reunião de engenheiro e técnico. Na verdade, essa reunião está expressa na forma de TCC, né, que é trabalho de conclusão de curso, pós-graduação, né, especialização, especialização stricto sensu, mestrado, doutorado, trabalhos realmente que mudaram o nosso mundo. Existe um trabalho aí que professores criaram uma empresinha lá, uma empresa chamada Texas Instrument, tá? Essa Texas Instrument, por exemplo, né, foi um dos ideias desses professores aí de faculdade, né, que criou, ele só criou o transistor numa época que existia só válvula, tá? As válvulas termoiônicas aí, o playback aí de TV antiga, né? As TV de tubo, né? Então, até então, computadores era tudo de válvula, né? Basicamente, é válvula com, né, que são tubos de raios catódicos aí, né? Em diversas configurações e do Neida, né? Do Neida não, né? Fazendo o curso lá, sendo aluno, professor primeiro, geraram um conhecimento técnico e criaram uma empresa, criaram as regras do transistor, tá? Então, o transistor de três terminais ali, né? Diferente do diodo, que só tem dois terminais. Beleza, professor. Então tem essas regras aí, né? A norma que é um documento técnico, tá? E aqui no Brasil, em específico, pessoal, nós temos a NBR, deixa eu ver se ela tá por aqui. A NR, na verdade. NR10, tá? NR10, inclusive, ó, isso aqui é um documento técnico, tá? São as regras para instalação elétrica. Confere? Porém, essas regras aqui são documentos técnicos em que técnicos, né, engenheiros, né, eletricistas em geral devem seguir, tá? São recomendações técnicas. Porém, nós temos a figura do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Hoje em dia ele voltou a ser ministério. Teve um tempo aí que ele era só uma pasta, né, do Ministério Maior, que era o Ministério da Economia, tá? Daí depois ele voltou, né? Ganhou novo status de ministério. A vantagem de você o ministério é que você tem um orçamento e quando você é uma pasta de um ministério, por exemplo, da economia,
esse orçamento que todo ministério recebe, parte dele é resguardada para você, né? Aí tem segurança pública, tem infraestrutura, tudo, Minas e energia e por aí vai. Então, a NR10, que faz parte do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Próxima aula a gente vai falar um pouco dela. Próxima aula não, desculpa. Próxima UC, né? Vamos falar dela. Mas já vou dando spoiler aqui, ó. Só você ir no Google, digitar aqui Ministério do Trabalho e Emprego, tá? É aqui, ó, do Ministério do Trabalho e Emprego aqui. Inclusive, ó, você coloca normas que são chamadas NRs, tá? Normas regulamentadoras. Atualmente, ó, nós temos 38, tá? Inclusive, há para a norma específica para eletricidade, trabalhos e serviço em elétrico, aqui, ó. Segurança, instalações elétricas em eletricidade. Essa daqui é a norma específica para elétrica em geral, os eletricistas, né, de várias áreas, os técnicos, os eletrotécnicos, né, os engenheiros eletricistas devem seguir essa norma. Inclusive, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem a figura da DRT, né, da delegacia, a Delegacia Regional do Trabalho, tá? E o Ministério do Trabalho e Emprego, com, né, suas várias ali ramificações e normas aqui, é basicamente uma norma para não virar uma aula de segurança e eletricidade. Basicamente, essas normas aqui são regras para cada área. Por exemplo, ó, você tem a 8 aqui para edificações, tá? Tem a antiga o PPRA, deixa eu ver. Na NR9 aqui, ó, que era antigo PPRA para riscos ambientais, ela virou aqui avaliação das exposições ocupacionais, mas continua a mesma coisa, tá? Então, dependendo, ó, eu vou trabalhar com forno. Agora, não, vou trabalhar só com forno, não. Sei lá, forno a arco elétrico, forno, né? Dependendo aí do tipo aí de fonte. É caldeira, né? Caldeiras, vasos de pressão, flamotubulares, né? E por aí vai. É a NR13. A NR11 aqui, ó, transporte, movimentação e armazenagem, manuseio de materiais através de guindastes, empilhadeiras, ponte rolante e por aí vai, tá? Então, cada uma dessas normas aqui, elas regulamentam um ramo, né, um ramo do nosso portfólio aí de tipos de ocupações, tá? Inclusive, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem um catálogo chamado CBO, Código Brasileiro de Ocupações, e esse Código Brasileiro de Ocupações, ele confere, tá? É, regras e funções específicas para cada área, a área da eletrotécnica, a área de engenharia elétrica e tantos outros tipos de área, tá bom? Beleza. Inclusive, essa norma é importante porque, como tem Delegacia Regional do Trabalho, então isso daqui é uma lei, tá? Isso daqui é uma recomendação técnica, tá? Obviamente, quem é obrigado a seguir são os técnicos, engenheiros, né? O pessoal da área, né? Isso aqui é uma recomendação técnica, de cunho técnico, beleza? Agora aqui é uma recomendação quanto à segurança na hora que você for projetar e instalar, né? E fazer serviços em geral aí, né? Com o risco de choque elétrico, ou seja, com eletricidade. Hum, Eletricidade alternada, contínua também, tá? Entendi, professor. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele regulamenta, tá? Essas regras e ditames no que tange a instalações elétricas. Então, todo trabalhador, por exemplo, em elétrica, provavelmente alguns de vocês que talvez
às vezes trabalham já na Equatorial, tiveram que fazer o curso de 40 horas, o NR10, tá? O de CEP, que também ele está dentro da NR10, tá? E esse curso é um curso obrigatório para eletricista, para eletrotécnico, para engenheiro eletricista também, tá? É obrigado todo mundo. Não tem aquele ditado que diz pau que dá em Chico, dá em Francisco? Então, todos, inclusive engenheiro de segurança do trabalho, tem que fazer esses cursos. Inclusive, eu fiz todos, na verdade, por conta da pós-graduação, né, de engenharia de segurança. Então, essas regras aqui, não é se você quiser, você vai seguir. Se você quiser trabalhar com segurança, você, colaborador, você, CNPJ, empresa, tem que implementar e seguir essas regras. A empresa, ela tem o dever de implementar e gerenciar essas regras aqui, contratar técnico de segurança, engenheiro de segurança, enfermeira do trabalho, tudo que for necessário para aquele tipo de tarefa específica da sua empresa, da sua indústria, tá? Entendi, professor. Inclusive, a NR10 é que ela é que chancela. O que que é chancelar? Como ela é uma lei, então ela fala, olha, siga todas as normas análogas, né? Na falta, inclusive, ela fala que lá na NR1, que é disposições gerais, né? Na falta de uma norma específica, seguir normas internacionais. Vamos supor que eu não tivesse a NBR 5410, tá bom? Supor que eu, né, Brasil, né, eu não tenho uma norma, né, que regulamenta instalações elétricas de baixa tensão. Mas lá na Europa, lá na França, tem uma norma, né? Les normes, né? Installation elétrica. Misturei inglês com francês, né? Não cheguei perto nem do inglês nem do francês. Então, existe uma norma lá na língua deles que regulamenta. Ah, detalhe, vamos supor que só existe essa norma lá. Então vamos seguir essa norma, porque eles sabem os perigos, a gente sabe que a energia é perigosa, mas a gente não tem ideia, né? I have don't idea, né? Não tenho ideia de nada. Então eu vou seguir quem sabe, né? O mestre mandou, né? Simon disse: siga a Europa, siga a França. Eu vou pegar a norma que tem lá na França, né? Obviamente eu vou pagar algum direito para ela, né? Para utilizar o material. Obviamente, talvez eu vou até os órgãos do governo aqui que regulamenta a norma brasileira vão até fazer um curso lá com eles, né? E daí trazer para cá, pagar os royalties, né, os direitos aí, e implementar aqui no Brasil, né? Por quê? É melhor você utilizar uma regra de alguém que já conhece os riscos e implementar o mais rápido possível aqui no território brasileiro, do que você inventar do zero e às vezes você errar assim como os primeiros aí o fizeram, tá bom? Beleza, então quer dizer que a Delegacia aí do Trabalho aí, né, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem poder de polícia. Você deve seguir, não é se você quiser, você tem que seguir. Você quer trabalhar com segurança? Você é empresário? Você é colaborador? Quero sim. Então segue. Se você não quiser, então eu nem vou te dar esse emprego, tá? Então é assim, pessoal, né? Evita, né? O objetivo, ó, de toda norma, vocês vão ver nas 38 aqui, o objetivo e campo de aplicação, né? O objetivo é garantir, ó, a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta e indiretamente interagem em instalações elétricas. O objetivo geral de toda norma é garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, né, enquanto realizam a tarefa laboral, ou seja, enquanto trabalham.
Hum. Então é importante nessa NR10, isso é importante. Ela que fala, olha, sigam as normas brasileiras da área, né? Ela não, ela nem cita tudo, mas já você sabe que a norma técnica é 5410. Para projeto em específico, eu não peguei a atualização dessa aqui não, tá? Essa daqui, ó, ela foi revogada, provavelmente ela se tornou, ela tem outro número, tá? Mas eu tô pegando o número antigo aqui, o que eu conheço. A NBR 5444, tá? Ela mostra os padrões de projeto aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar um elétrico aqui, ó. Ah, não, isso aqui é arquitetura, só que no modelo eu consigo ver se tem um elétrico também. Não. Deixa eu pegar um elétrico mesmo. Ó, achei um aqui, ó. Desenho para variar tá. E não tá. E deve estar com algum erro, mas não tem problema não. Vou pegar aqui um que não tá com erro. Ó, esse aqui não tá. Ó, esse é. Deixa eu ver se tem mais pranchas. Não, não tem. Criei uma. Criei um aqui sem querer. Ó, isso aqui é uma planta baixa, tá? De um galpão. E esse galpão aqui, ó, tá saindo de um quadro de luz e força. Esse quadro aqui, ó, ele tá aparente, pelo que eu tô vendo aqui. Isso ele tá aparente aqui, ó. Aparente é por cima da alvenaria da parede aqui, ó. Embutido você vê só a tampa dele, né? Ou seja, ele tá dentro da alvenaria aqui, né? Do tijolo furado, por exemplo, tá? Então tem vários jeitos aqui. Ele pode também estar no teto, tá? Tá colado ali no forro, pode acontecer isso. Geralmente, servidores aí de rede de internet aí, né? De máquinas, armários aí eles também ficam externos assim, né? Aqui, ó, você tem eletrocalha, né? Leito de cabos, deixa eu ver se tem. Aqui, ó, isso aqui é um leito de cabos, ó. É uma eletrocalha. Isso daqui, ó, é uma luminária, tá? Tá vendo esses skins aqui, ó? Isso aqui é a fase, tá? O circuito energizado. Aqui é o neutro, tá? Que é o circuito não energizado. Geralmente a gente liga uma fase, né, para energizar, sei lá, um chuveiro, e o neutro para ele fechar o circuito lá, né? Na hora que o chuveiro, geralmente ele está com a câmara de água ali cheia, né? Porque se ele tiver seco, o chuveiro queima na hora, né? Na hora que você liga ali, na hora que ele recebe a pressão, esse diafragma ele expande e fecha o circuito, mas aí já vai ter água fluindo, e aí para ele não queimar inicialmente, aquela água que está ali no invólucro ali, ela vai começar a aquecer ali na hora, e como ele está fluindo, jorrando água, essa água
vai sendo aquecida ali constantemente ali. Então eu preciso da fase e do neutro ali. Temos o condutor terra, que é um condutor aí de proteção, tá? Na falta do neutro aqui, por exemplo, utiliza o terra. Alguma fuga de corrente, essa fuga de corrente, ela vai escoar pro BEP, né? Que inclusive vai lá pro terra, né? Você pode ter um barramento só para terra, um barramento só para neutro, tá? Ou um barramento é, é, unido ali, né? Um barramento para neutro e terra, né? De equipotencialização ali, tá? Tem também o barramento de fase dentro do quadro. Entendi, professor. Então quer dizer que nessa planta baixa eu vou desenhar, vou colocar a simbologia aqui, né? Tem simbologia de interruptor. Aqui, essa norma, ó, por exemplo, ela mostra interruptor, tá? Interruptor como uma bolinha e uma letra aqui, ó. Atualmente nos projetos, ele não é bolinha e nem letra, não, tá? Não, ele não é bola, não. É uma letra S, tá? De chave lá, switch, né? Mas aí, professor, então qual que eu uso? Todas essas que o senhor falou, S em S, essa bolinha aqui, inclusive tomada, ela também pode ser expressa na forma de uma circunferência, né? Professor, qual que eu aplico? Você vai olhar na legenda do projeto, ó. Tem a luminária fluorescente, ó, aquelas compridas, né, tubular, né? Luminária tipo pendente, ó que a tomada monofásica aqui, ó. Tem tomada baixa, tomada média, né, na altura do interruptor, tomada alta para chuveiro, para ar-condicionado, por exemplo, para iluminação de emergência ali, né, o ponto de força para você colocar o modo de iluminação de emergência. Então, geralmente, tomadas em geral, pontos de força, o pessoal coloca um triângulo aqui, tá? Atual. Mas, professor, eu quero usar essa norma aqui. Inclusive, ela tem todos os desenhos aqui. Se a gente for olhar, ela tem todas as referências e tem outras normas que também tem uma parte mais específica de projeto, tem uma norma aí que trata de simbologia específica para máquinas elétricas, né, em modo motor, ou seja, motor elétrico, tá? Nossa, tem norma, tem NBR, né, que é a norma brasileira, regulamentadora aí, né, normas brasileiras aí, normas técnicas, né? Então tem norma para tudo, tá? Daí na aula lá de instalação elétrica, vocês vão aprender, né, da onde que vem essas normas aí, mas saibam que elas são importantes, o desenho técnico é importante, porque aí você desenha aqui, isso aqui é um bloco automático aqui de iluminação de emergência, tá? Então, no projeto você consegue, né, através das normas, padronizar para que todo eletricista, todo eletrotécnico, engenheiro eletricista saiba o que que aquele desenho significa, sabendo que existem várias simbologias para a mesma coisa. Lá na legenda tem o martelo final ali explicando quais os impactos na execução de um projeto de instalação elétrica que tenha sido elaborado com erro técnico. O impacto é gastar dinheiro, desperdiçar, né? Não é nem gastar, é desperdiçar dinheiro. Uma coisa é você gastar numa coisa que, né, num projeto que você precisa. Outra coisa é você desperdiçar o dinheiro e não fazer o projeto e ainda ter que fazer novamente. Chama-se, né, na administração, chama-se retrabalho, tá? Então o impacto é retrabalho, o impacto é desperdício de dinheiro, tá? Por você não utilizar, né, não executar as instalações com um projeto correto ou através de desenhos aí que não tem nada a ver. Quais as características de um bom profissional em eletrotécnica exigida pelo mundo do trabalho? Aí é que eu estou falando. Antigamente, o pessoal não exigia muito, não, mas tá mudando, tá? É você ter o curso de eletrotécnica, né? Você ter a comprovação
que é um eletrotécnico, né? E dependendo do que você vai desempenhar, você vai comprovar que você é eletrotécnico, ou que você é eletricista, ou que você, né, é engenheiro. Pessoal, só um pouquinho aqui, rapidamente aqui, quase que eu esquecendo, para a gente rematar aqui nossa aula. Eu não percebia que já tinha dado as 10 horas. É porque quando a gente vai falando assim, a gente emociona, né? Só um minuto aqui. Ó, tá, ó, o sistema agora voltou. Só um minutinho, tá, galera? Já que eu arremato aqui a nossa última questionamento aqui do fórum de discussão. Então,